Bem-vindos ao Cuide-se, um programa destinado para aprimorar informações sobre as mais diversas áreas da medicina e esclarecer todas as suas dúvidas. Hoje falaremos sobre a cirurgia plástica, um assunto que tem causado muita polêmica nas redes sociais e em veículos de comunicação. E para responder nossas perguntas, hoje conto com a participação do Dr. Júpiter Newler, cirurgião plástico que coleciona uma vasta experiência na área. Muito bem-vindo, Dr. Júpiter. Olá, dona Ingrid Coelho. Que satisfação estar aqui com você e seu público, né? Então, para começar, como que a cirurgia plástica age? Onde ela se aplica? A cirurgia plástica tem um caminho que pode gerar muita satisfação em vários setores dentro da medicina. Nós temos um campo de atuação onde envolve da cabeça até os pés. Então, nós damos continuidade no que se refere a algumas alterações, algumas cirurgias prévias no que se refere às cirurgias bariátricas. Nós damos continuidade ao tratamento da cirurgia bariátrica. E a cirurgia bariátrica não conclui não termina quando a paciente perde o peso. Nós estendemos esse tratamento já com outra especialidade, no caso o cirurgião plástico, e entregamos a paciente para o cirurgião geral quando nós tiramos toda a redundância dérmica. Isso é uma prática comum nos dias a dia, né? E nossa equipe, graças a Deus, com longos anos aí já atuando nessa área, já é uma referência que nós dispomos aqui no Maranhão. Certo. E o processo antecedente à cirurgia plástica, há um acompanhamento? Sim, sem dúvida. É um caminho longo, né, que deve ser tomado. A paciente precisa, para gerar uma empatia com o seu cirurgião, essa relação tem que ser muito próxima, é uma relação de confiança em que ela não pode ser quebrada. E para que isso seja possível, existem várias consultas prévias e as exigências são muito grandes. Você precisa ser muito verdadeiro com o seu cirurgião, porque o paciente pós-bariátrico é um paciente borderline, ele tem uma condição metabólica que está limiar, em que você, se tiver alguma alteração que fuja do nosso controle, pode ter uma repercussão muito ruim. E por isso é que a gente tem que estar muito próximo desse paciente e assim oferecer a maior segurança possível. É durante as consultas e que isso é possível, fazendo um pré-operatório muito rigoroso. A paciente precisa merecer a sua cirurgia. Nós precisamos, com longos anos já trabalhando, sentir se a paciente está envolvida, porque não existe técnica boa se a dona do corpo não cooperar. Porque a parte principal e mais árdua, a paciente é que vai fazer, né? Que é dar continuidade no pós-operatório. Não só voltando com o seu cirurgião, com toda a equipe envolvida no pós-operatório, mas com as obrigações que devem ser feitas no seu domicílio. Atividade física, por exemplo, ela deve ser incluída. Existem algumas situações que é muito corriqueira, a paciente fala, não, depois que eu fizer a cirurgia bariátrica, eu vou voltar para a academia, vou malhar todo dia. Ela chega lá 1 ano e meio depois e ainda não voltou. Mas aí vem a mesma promessa, mas depois da cirurgia plástica eu vou voltar. Não, nós fazemos o seguinte, depois que ela fizer no mínimo 3 meses, aí sim você pode ter certeza que nós operaremos, porque já é um prêmio. Já está sendo merecedora disso. Isso não é só pelo fato de criar o bom hábito para gerar bem-estar e ter um resultado estético. É porque aumenta a segurança cirúrgica em um percentual muito grande. E a gente vai largar a mão disso, que é a segurança? Não, né? Certo. E esse ano houve um aumento, né, na procura pelos procedimentos estéticos, mas existem também cuidados da parte do cirurgião e da pessoa que está à procura, certo? Então, como que se houver esse cenário agora, onde as pessoas elas veem a cirurgia plástica aí como um risco? Na verdade, é como eu falei, essa relação médico-paciente, ela nunca pode ser quebrada. E isso é durante a consulta que você conquista a confiança da paciente e a paciente começa a desenvolver um canal de comunicação com o seu cirurgião para facilitar essa troca de informações. Isso você identifica durante as consultas, porque naquele momento que pode ser o primeiro contato de ambos, naquele momento é que a gente tenta sentir o que é possível a gente fazer, porque nem sempre o que a paciente queixa é o que poderemos fazer, ou o que ela queixa tem segurança total para a gente realizar aquele procedimento. É uma relação em que a gente tem que ser muito verdadeiro e não podemos
pela exigência que a sociedade, que a mídia gera atualmente, o corpo perfeito, a imagem perfeita, isso está levando a alguns distúrbios. E com esse aumento e com essa frequência, muitos pacientes começam a pedir alguns resultados que é impossível de você oferecer. E a gente tem que trazer, saindo do campo da cirurgia, sendo um pouco de psicólogo, para tentar trazer para a realidade. E você não vai sair da cirurgia e já encarar o shopping de forma alguma. E isso é uma coisa muito comum, né? Porque estamos banalizando o procedimento cirúrgico. Então, a gente não pode transformar em momento algum o nosso consultório, a nossa mesa, em um balcão de negócios. Ah, a paciente já veio, não é uma cliente, é uma paciente. Eu preciso fazer de tudo para que, se viermos a fazer alguma coisa, seja com toda a segurança possível. Então, para isso, existe toda uma corrente, todo um protocolo que deverá ser seguido à risca. Nós fazemos o que é permitido, o que é possível, com toda a segurança possível. Então, eu tenho que pensar na equipe que está tendo o primeiro contato, eu tenho que pensar a equipe que vai recebê-la no hospital, a estrutura hospitalar, a equipe de anestesiologistas, a equipe de... Olha a quantidade de gente envolvida. Isso até a gente fazer o procedimento. E o depois não diminui. Tem toda uma equipe por trás de qualquer procedimento que seja. E no caso do pós-bariátrico, nossa, a equipe é gigante. E o envolvimento da paciente também é necessário. Nós trabalhamos também com crianças com deformidades craniofaciais, que não são os fissuradinhos, fissura lábio-palatina e tal. Nós temos um serviço aqui que já tem 11 anos na casa. Infelizmente, ainda tem alguns colegas que falam, é uma cirurgia simples, dá 2 pontinhos, eu tapo ali. Não é isso. É tanto que chegam algumas situações, pacientinhos, crianças, que já foram operados por determinadas especialidades e que eu não posso fazer mais nada para entregar uma face melhor, para criar um sorriso que ela merece. Porque a gente começa a gerar algumas limitações da técnica, porque são oportunidades únicas que nós temos. E se a gente a perder de começo, provavelmente não resgataremos mais. E quando se envolve a parte funcional, a gente tem que ficar muito atento que pode levar uma sequela irreparável. Por isso é que existe uma formação. No caso das crianças com a fissura, são 11 especialidades envolvidas no tratamento de uma criança. E é um tratamento árduo, longo, e que tem que ter um envolvimento familiar muito grande, porque para estar levando são inúmeras cirurgias, né, e começam bem cedo. Então, e a família para estar colaborando com a gente, fazendo tudo o que a gente pede, em casa dando continuidade ao tratamento, voltando nos pós-operatórios. É difícil, mas é merecedor, é uma conquista. Quando a gente olha assim, o sorriso de uma criança que encontra na rua, tá junto, vocês não sabem essa alegria. São esses prazeres que nos motivam, né? É muito legal. O cirurgião plástico, ele vai acompanhando em todos os processos, né? Em todas as etapas, nesses casos. Não só o pré-operatório operou, tchau, não. Existe uma evolução, porque o processo de crescimento quando é criança, ou maturação cicatricial do trauma, que quando a gente está operando adultos, isso eu só dou alta ao paciente depois de 5 meses. Porque eu tenho que acompanhar como é que é essa cicatrização. Porque a cicatriz, existem alguns fatos que são inerentes aos hábitos e comportamento da paciente. São outros que são inseparáveis, que é o processo cirúrgico, que já exige aquilo, e que tem outros que são inerentes à técnica, que é o cirurgião, né? O que depende da paciente, ela fizer tudo o que eu peço, o que depender do técnico, que tenta ser o mais preciso possível, a gente fica na mão só do organismo. Ainda tem isso. Então a gente tem que nós devemos nos antecipar a alguns sinais que o organismo está dando que possa conduzir essa evolução para um lado negativo. E onde a gente consegue isso? O acompanhamento pós-operatório, que é muito importante, né? Por isso é que você tem que estar muito presente. É por isso que eu evito e não faço, apesar de ser convidado várias vezes, a operar em outras cidades e deixo o paciente e venho. Por quê? Como é que eu vou acompanhar? Por mais que a mídia hoje nos fornece algumas imagens, eu tenho que estar pegando, eu tenho que estar sentindo a resistência, e isso eu não consigo através das imagens, manda para o WhatsApp. Não, eu tenho que estar presente, porque é ouvir, é sentir, é tocar. Isso é que faz com que a gente consiga conduzir para o sucesso. Certo. E os riscos de cada cirurgia também são ditos ao paciente, né? Sem dúvida nenhuma, não existe procedimento cirúrgico zero complicações. Não, nunca, por menor que seja. O detalhe é, quanto mais longo, maior a chance de complicação. Então, quando esse procedimento cirúrgico começa a se tornar mais longo,
você tem que ficar muito mais atento aos sinais. E você precisa ter uma retaguarda que possa oferecer a segurança que aquele paciente precisa. Porque o paciente tem 80 anos, eu vou operar na semana o paciente com 82 anos. Ela quer fazer mamas. Não tem nada que impeça. Se ela estiver seguindo o protocolo, se no protocolo não tem uma doença associada que tenha contraindicação, por que não fazer? Se ela não tem nenhuma alteração hematológica, nenhuma alteração cardíaca, por que eu vou furtar desse paciente o prazer de se ver melhor? De forma alguma, mas eu tenho que ser muito criterioso. E para isso eu tenho que ter essas consultas, esse acompanhamento, uma estrutura hospitalar digna de cada paciente, que cada paciente merece. Eu preciso conhecer toda uma equipe de anestesiologistas, os enfermeiros que estão envolvidos, e sem falar do meu corpo clínico. Eu tenho as minhas técnicas, eu tenho a minha auxiliar aqui é uma outra cirurgiã plástica, eu estou operando só com um técnico, um cirurgião dando ponto de um lado e um técnico dando ponto do outro. Isso não existe, isso é inadmissível, né? E por isso que a gente opera sempre com outro cirurgião. Então nós estamos fazendo junto, que já estamos ganhando tempo, porque quanto menor o tempo, menor a chance de complicação. Mas não exime existe a possibilidade de ter alguma complicação. Por isso a importância de uma boa estrutura e ser rigoroso no pré-operatório. Certo. E hoje em dia se engana quem pensa que as cirurgias plásticas destinadas à autoestima são só para mulheres, né? Muitos homens procuram também, certo? Nossa, nos dias atuais, então, acho que está quase ali, viu? Cobrança, as mulheres estão cobrando muito mais, né? Antigamente só eram os homens, não. Hoje o bem-estar não é definida pelo sexo, né? E nem idade. Então, em algum momento, você começa a ficar incomodada com determinadas alterações que o tempo vem fazendo com a gente, ou alguns hábitos. E isso a gente pode traçar um norte para que a pessoa possa alcançar chegar no ápice, no apogeu. E nem sempre é cirúrgico, nem sempre é cirúrgico. A grande maioria delas, a gente consegue gerar essa satisfação apenas com orientação. Né? Como eu falo assim, eu falei, puxa vida, era para eu ser milionário, se todas as pacientes que já sentaram aqui eu tivesse operado, né? Não, a gente tem uma participação cirúrgica nesse processo de realização de sonhos, num percentual até baixo diante das que procuram a gente. A gente consegue com que elas alcancem, porque a velocidade está lá dentro, né? É só descobrir, mas é que elas alcancem tomando um caminho menos árduo que a cirurgia, só mudanças de hábitos, incluir algumas coisas interessantes que possam fazer encontrar essa felicidade. Certo. Você falou também que é para todas as idades, então não tem um limite definido de idade para fazer. Existem alguns procedimentos que nós precisamos ser bem cautelosos, mas nós não podemos desmerecer a queixa de ninguém, independente da idade. Eu tenho que valorizar essa queixa. Só que eu tenho que colocar na balança o risco e o benefício. E eu quero saber se essa queixa, em que ponto está interferindo no dia a dia. Onde está interferindo na socialização, onde interfere na relação matrimonial, que refere uma criança que está em ambiente escolar onde são impiedosos, né? Impiedosos, mas uma vez definido e descoberto, realmente interfere, a gente vê quando é o momento ideal, né? Tem determinadas situações que é muito comum, onde a criança nasce com aquela orelhinha que a gente chama orelhinha abano, orelha bem aberta e tal. Nossa, a mãe já sai da maternidade correndo, opera meu filho. Não pode. Não é assim. Em algum momento ele será operado. Mas a gente tem que ver o momento em que aquilo começa a interferir no dia a dia. Porque é um pós-operatório um pouco chatinho, ele não vai poder estar pegando sol, banho de piscina, jogar a bolinha dele e tal, né? Ficar botando a mão, coçando. Então tem que trazer para o nosso time. Como é que eu faço para trazer para o nosso time? Aí eu alerto a família. Quando você notar que ele não quer cortar o cabelo, fica usando boneco tapando tudo, os coleguinhas começarem a encher o saco, e ele despertar o desejo de resolver isso, nós temos um aliado e você vai dar essa cirurgia como prêmio. Ele vai colaborar de todas as formas, porque é um presente que ele vai ganhar, ele não vai ser
forçado a fazer. Aí o difícil é a gente segurar a família, né? Porque é fazer logo. Em algum momento, aí eles entendem a mensagem e eles chegam. Por quê? Ele não vai brigar porque não vai poder jogar bola. Ele não vai ficar mexendo, botando a mão e estragar a cirurgia, podendo levar infecção, ou mesmo quebrando alguns pontinhos e tal. E tem tudo para ter sucesso no pós-operatório. Autoestima, né? A Já autoestima contribui lá bastante. embaixo, muda tudo. É muito legal. E transforma a face, né? É um negócio muito legal. E para quem está pensando em fazer aí uma cirurgia plástica, o que tem que pensar primeiro? Primeiro é não se deixar levar por influências digitais, solicitação de mim. Cada um tem o seu corpo. E no seu corpo tem o que há de mais belo, né? Você é que tem que achar primeiro. Não é por fora. Não existe uma fórmula de corpo ideal. Então é você... todos nós temos uma queixa, isso ou outro. E botar na balança, porque tudo existe um risco. O que isso está interferindo na minha vida? Muito, pouco. O que a gente tem que tirar da cabeça é que não é aquela cirurgia que vai resgatar esposo, marido, conquistar um emprego maravilhoso, mudar a qualidade de vida. Não, isso daí estão nas nossas atitudes, né? O corpo é só uma estrutura que te conduz. O seu brilho é independente da forma. Não é verdade? Então, você é muito maior do que um corpo. Mas eu não posso, como eu disse anteriormente, desvalorizar a queixa de ninguém. Aí cabe ao médico, não usando a mesa, o consultório, como balcão de negócio, dosar onde eu posso atuar ou não. De certa way, uma vez decidido, vendo que vai gerar realmente satisfação, bem-estar e com risco que vale a pena, a gente pode indicar o procedimento. Perfeito. Então, doutor Júpiter, muito obrigada pela participação. E como que o pessoal faz para entrar em contato, procurar os seus serviços? Muito obrigado. Vocês nos encontrarão lá, quando eu falo nos, porque a equipe é gigante, né? E sem eles eu não seria nada. Mas vocês nos encontrarão lá na Clínica Spectus, né? Clínica Spectus, ela fica lá na Avenida dos Holandeses, né? Na Galeria Piani. E a gente puder ajudar nas redes sociais, ela vai aparecer. Perfeito, então já sabem, né? Se quiserem entrar em contato aí com o Dr. Júpiter, já fica aí a dica, um profissional excelente e muito responsável, tá? Muito obrigada por acompanhar o Cuide-se de hoje e até a próxima!